Olá, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos ao perfil da Yorin Garden. Hoje é a terceira live de uma série que a Yorin preparou com muito carinho no mês das mães, que chama Mulheres Feitas de Flores, na verdade, né? Quem perdeu a primeira live, eu falei sobre plantas que curam. A segunda live eu fiz com a Lúcia Borges, do Vida no Jardim, sobre frutíferas. Hoje eu vou falar com a Vânia Chassot sobre adubação sustentável. E sexta-feira que vem, ao meio-dia, é a última da série, eu vou estar com a Cláudia Miller conversando sobre como cuidar das plantas, cuidados especiais no outono e no inverno. Gente, os temas estão realmente imperdíveis. As lives ficam todas gravadas aqui no perfil da Yorin, no IGTV. Então, quem não puder assistir agora ao meio-dia, qualquer momento tem acesso ao IGTV e assiste as lives. Bom, tô vendo que a Cláudia tá aí. Oba, Cláudia! Um monte de gente entrando. Vou esperar a Vânia. Vânia já pediu. Vou aqui colocar. Cadê Vânia que vai entrar aqui agora? Oi, Dri, você de novo. Oi, Vânia. Olá, bom dia. Tudo bem, querida? Tudo bem, Gabi? Tu? Tudo jóia. Gente, para quem não conhece a Vânia, eu vou apresentar de duas formas, tá, Vânia? De uma forma assim, Vânia é uma agrônoma carinhosíssima, pessoa gostosa de bater papo. Eu conheci num evento que a gente fez juntas e ela estava lá para resolver todas as dúvidas que qualquer pessoa tivesse sobre jardinagem, paisagismo, sobre aplicação. E a Vânia, gente, ela tem... Falei, Vânia nasceu para dar aula. Ela tem essa paciência, essa calma. E tem, sabe uma coisa que eu acho maravilhosa, Vânia? Você pega assuntos que são muito difíceis e você parece que você digere e joga pra gente de uma maneira muito fácil. Então, eu até coloquei outro dia no meu Instagram que a Vânia, quando eu preciso de ajuda dos universitários, é com a Vânia que eu falo, porque a Vânia me ajuda, né, Vânia? Conta um pouco de Ai, você. Gabi, coisa boa ouvir isso. É verdade. A gente se conheceu em um dos primeiros eventos que a Estil promoveu, né? O Jardim das Ideias, É, onde a ideia era justamente essa: contar experiências, ensinar sobre plantas. E aí, além das palestras, né, dos workshops, tinha também o espaço da consultoria. E aí a Gabi ficava numa ponta e eu na outra. E assim, em vários eventos, né, a gente acabou se conhecendo, se aproximando. E hoje, 3, 4 anos depois, a gente não se desgruda mais, né, Gabi? verdade. Um monte, né, Vânia? Aí eu queria aproveitar, já que o tema da nosso mês, das lives do mês das mães é Mulheres Feitas de Flores, e é um mês, na verdade, eu acho, que toca o coração da gente, né? Porque é mês das mães e a gente acaba pensando muito, né? Acho que na influência que as nossas mães, a gente que é jardineira e tá com a mão no jardim, a influência que as nossas mães tiveram na nossa vida como jardineira, paisagista, agrônoma, no seu caso, e a influência que a gente tem para os nossos filhos. Como é que é essa tua relação, vai, com tua mãe e com o Martim, que é o meu jardineiro mirim preferido, que é um fofo? Até falando nisso, ontem eu estava organizando ali o cenário para nossa live com as plantas e o Martim já achava que era para o canal dele, porque na cabeça dele ele tem um canal de vídeos que ele planta, ensina, ele vai na onda, né, por osmose. Então não tem como negar que a gente influencia, né, os pequenos. E com a minha mãe a relação é bem semelhante também, apesar de ser de uma forma mais amadora, né? Ela cuida das plantas dela, planta os temperinhos, aí ganha uma orquídea, não sabe muito bem o que fazer com aquela orquídea, daí eu venho e digo, mãe, quem sabe a gente põe na árvore, ou mãe, quem sabe a gente põe um substrato melhor. E assim a gente vai influenciando o outro, né? É um desafio cuidar para não ser muito técnica, porque senão eles não entendem o que eu tô falando, né? E isso que é E o Martim, legal de e ter o Martim desde feedback deles pequeno, também, né? Desde pequeno, ele adora, né? desde Ele a tá sempre barriga.
impressionante, né? Quando eu tava grávida dele, tem uma horta aqui do lado que eu capinei, coloquei calcário, misturei com enxada, tomei um suador e não sabia que tava grávida. Então ele já, desde os primórdios, já participa na função sempre. Ai, que graça. Vânia, e aí vou te falar uma coisa, assim, ó, que é o início de uma longa conversa nossa, porque eu queria aproveitar para sugar a Vânia hoje, tá, Vânia? Você me deixa, porque a gente tá assim, ó, Aproveita. vou aproveitar. A gente está falando de adubação e a gente tem o privilégio de estar no canal da Iorin Garden, que está lançando essa linha maravilhosa de adubos sustentáveis. Então, assim, hoje eu vou te sugar, tá? Vou perguntar um monte de coisa e a gente vai aproveitar para falar dos adubos da Iorin, para utilização, para todo mundo que tiver dúvida também. A Vânia se preocupa com adubação de planta. A gente já fez juntas algumas lives sobre adubação. E eu sei que a Vânia, mais que tudo, se preocupa com não só, isso que eu acho mais curioso da Vânia. Eu falo da Vânia, gente, porque a Vânia me ensinou e eu tô na réplica da Vânia, porque eu tô fazendo tudo que a Vânia me ensinou, eu tô fazendo aqui em casa, tá? Gente, se algum momento vocês ouvirem um barulho, eu tô aqui sentindo, o meu cachorro passando aqui de baixo, ele tá mexendo em todos os fios. Se cair alguma coisa, pirata, tá? Live a vida como ela é. Ele tá aqui, ó, ele tá cego, coitadinho. Então, eu tenho que ter paciência. Mas a Vânia me ensinou muitas coisas sobre adubação e, consequentemente, quando a gente pensa na adubação das plantas, a gente acaba, eu não sei o que vem antes, o ovo, a galinha, ou a gente pensa na nossa alimentação e a gente faz uma alimentação mais saudável e a gente tem vontade também de fazer a alimentação das nossas plantas mais saudáveis, ou o contrário, às vezes a gente gosta tanto de planta que a gente pensa numa adubação saudável para as plantas e começa a mexer na nossa alimentação. Mas aí eu queria, com isso, te fazer uma pergunta importante. O quão importante é para você uma adubação sustentável, Vânia, de um modo geral, tá? Sim. Bom, primeiro é legal falar, né, que todas as plantas, sejam as mais rústicas, aquelas adaptadas, as nativas, ou as mais difíceis de cultivar, seja alimentícia ou não, as que duram meses, como as de ciclo curto, né, ou as perenes que duram muitos anos, todas elas precisam de adubação, que nada mais é que os nutrientes dos quais elas vão crescer, multiplicar, né, formar flores, emitir novos tecidos, fazer ali a fotossíntese, fazer a planta funcionar. Então, se eu tenho uma planta, ou num vaso, ou num canteiro, ou uma planta epífita que fica sobre as árvores, todos os dias ela está absorvendo nutrientes através das raízes e sintetizando esses nutrientes e formando novos tecidos. Então, isso é um ponto-chave para ter uma planta forte e resistente ali aos insetos, às doenças, a todas as coisas que podem dar errado no nosso jardim. E quando a gente pensa em adubação saudável, né, uma adubação sustentável, a gente pode olhar de fora, vamos nos imaginar fora do planeta Terra, olhando para o planeta de uma forma geral, tudo já tem uma sincronia, já tem um devido lugar, seja numa cadeia longa ou num cenário bem pequeno, na microbiota do solo ou em qualquer rota metabólica, cada elemento, cada ator já tem a sua função. E assim somos nós. Imagina a terra, as plantas, as pessoas, os animais, os insetos, os polinizadores, as bactérias, a própria luz do sol, a água, as trocas gasosas, tudo já está perfeitamente combinado para que seja o mais natural possível. E no momento que a gente segue essa linha de pensamento, né, essa linha geral, a gente está contribuindo para o ambiente mais saudável e mais sustentável. E aí, olhando especificamente as plantas alimentícias, né, que foi o que tu falou, o que é que vem antes? A nossa preocupação com a saúde ou a nutrição da planta, e tá tudo conectado, né? Se eu vou escolher o meu cardápio da semana ou do mês e não incluir frutas, vegetais, água e hábitos saudáveis, a minha saúde vai ser muito ruim. Eu vou ficar mais propensa a doenças, vou ter uma imunidade baixa, vou começar a perder cabelo, etc. Por outro lado, se eu me alimento bem, pratico hábitos bons, a minha saúde vai ser melhor.
Com a planta é a mesma coisa. Se eu dou para ela poucos nutrientes, ou se eu não adubo nunca, ela começa a ficar sem força, amarelada, mais suscetível às doenças, e aí ela deixa de produzir um ano. No outro ano ela produz muitos frutos, porque é um desespero para ela deixar sementes, e no terceiro ano ela pode morrer se não for bem adubada. Então é legal fazer essa analogia, né, de o quão importante é cuidar da planta e adubar e tornar essa adubação o mais sustentável possível, E uma usando os coisa, adubos isso que você naturais falou, e sustentáveis. Ivane, uma coisa que a gente até conversou uma vez sobre isso, que é muito engraçado que a gente pensa, tem muito cliente, muita gente que a gente vai conversar sobre adubação e a pessoa é resistente e fala, imagina, mas a planta está na natureza, a planta não precisa. A Vânia tocou num ponto importante e a gente já conversou uma vez sobre isso. A planta, quando está na natureza e no seu habitat, ela todo dia está absorvendo nutrientes. Só que quando a gente traz a planta para dentro de casa e a gente, numa forma de paisagismo, que é o meu caso, e a gente vai trazer, e a gente quer manter aquele jardim bonito, a gente não está disposto que uma planta morra e vira alimento para outra. Tem um helicóptero, só que se tiver muito ruim de ouvir, passa já. A gente não está disposto a ter o que acontece numa mata de uma forma mais distante, que isso acontece naturalmente, uma planta morta entra em decomposição, ela acaba virando alimento para outra planta. Aí um Os bichinho vai lá. ciclos, né? A A gente quer reciclagem dos nutrientes. dentro de um jardim que a gente quer manter uma estética, a gente quer manter um jardim bonito, isso não acaba acontecendo, a gente não deixa que isso aconteça. Tem uma folha amarela, eu tiro a folha amarela. Acaba acontecendo umas folhas que caem, a gente fala, tem um mulch, dentro do seu jardim você não vai ter isso. Você acaba tentando fazer alguma cobertura. Então, de uma certa maneira, quando a gente está dentro de casa, isso não acontece naturalmente. Essa dificuldade eu tenho de explicar para os clientes. Então, isso que você fala que acontece naturalmente, a hora que você tem um jardim extremamente lindo e bem cuidado, é verdade, não é, Vânia? Não acontece essa forma tão natural assim de alimentação. Eu preciso entrar com nutriente, né? É legal comentar também, Gabi, que os jardins de hoje, eles não são naturais, eles são compostos, né? Eles são pensados, projetados, imitam os ambientes naturais, seja por propostas, né? O jardim clássico tem uma proposta, o jardim que usa plantas desérticas tem outra proposta. Então, por mais que esse jardim imite o ambiente natural, ele vai precisar da mão do jardineiro para podar, para irrigar, para ver se a planta já não deu o que tinha que dar e replantar outra no lugar. E a adubação, eu diria que é a primeira e a mais importante das práticas de manejo, para um jardim ficar saudável e durar mais tempo, né? Ele fica mais resiliente também naquele espaço. Vani, por que você acha que as pessoas têm tanto medo? Porque eu fiz uma enquete e perguntei... primeira pergunta é que se as pessoas, se as pessoas adubavam suas plantas. Deu que mais pessoas adubavam do que não adubavam, mas eu não fiquei muito convencida, porque eu não achei um número muito alto. Ela simplesmente deu que mais gente, mas não foi uma porcentagem tão mais alta assim, tá? Mas aí depois eu perguntei quais eram as maiores dificuldades. Muita gente tem medo, não sabe a frequência, tem medo de adubar, não sabe o adubo certo. Por que você acha que isso acontece? Qual é a sua sensação em relação a isso? Ou dica, né? Eu diria que, por um lado, sim, por um lado é até bom o pessoal ter esse certo medo para não adubar errado. Mas é muito melhor aprender o jeito certo de adubar e perder o medo, né? E adubar com convicção, com confiança. Os traumas que existem nesses casos, eu conheço vários e cada vez surgem mais pessoas que queimam a planta de um dia para o outro. Ela ouviu falar que adubar era bom, comprou um adubo primeiro que viu, porque era um produto interessante, tinha escrito no rótulo, né, os benefícios. Mas muitas vezes esses adubos que vendem 1000 coisas, eles são completamente sintéticos e químicos. E aí eles vão ter 1, 2 ou poucos nutrientes
E a pessoa vai pensar assim, eu tô há anos sem adubar, vou tirar o atraso, vou botar um pouquinho a mais. E o que que acontece? Aquele pouquinho a mais, ele acaba queimando as raízes e saturando a terra inteira. O vaso fica completamente esterilizado, ele não vai ter mais chance de produzir porque tem uma carga de adubo muito grande. Então, independente do adubo que a pessoa escolher, ela deve antes conferir a forma de aplicação, né? E aí já aproveito e já mostro aqui o rótulo de um dos adubos da Iorim. E no verso, a gente encontra, além desta forma de aplicação, a gente também encontra as recomendações, né? Para cada grupo de plantas, para cada categoria de cultivo, tem uma dosagem diferente, ou seja, a quantidade vai variar, se é um vaso pequeno, se é uma planta maior, e também a frequência de aplicação. E daí, com base nisso, eu posso me organizar, né, planejar um calendário no meu jardim ou na minha empresa, se eu for um paisagista, um jardineiro. E aí, nos casos aqui, por exemplo, olha, para vasos, aplicar a cada 90 dias. Então, eu consigo me organizar para o ano inteiro, lembrando que a cada 3 meses eu vou refazer a adubação daquelas plantas com este adubo, por exemplo. Entendi. Agora, se a gente tem algumas perguntas enquanto estavam falando, estavam perguntando que tinham dúvidas se você colocar menos, você estava dizendo que se você coloca mais adubo, a gente queima. Se a gente coloca menos adubo, faz efeito, e se teria problema a gente colocar menos adubo. E aí eu queria que você já aproveitasse o gancho, porque aí uma coisa, gente, a gente falar dos adubos que existem por aí, a gente teria que fazer uma explicação muito grande. A gente está na live da Iorim Uma faculdade de adubos. E falando de uns produtos que eu Sim. vou ser bem honesta com você. Uma das maiores vantagens dos produtos da Iorim é que a gente tem uma adubação sustentável. 2 dos produtos a gente pode errar na mão, que é uma das melhores vantagens. E aí eu queria que a gente não só se respondesse se pode adubar para menos, a gente entrasse um pouco nesse assunto e explicasse Sim. o que é um adubo. O que é um adubo genérico, que seria uma vitamina Centrum, assim, e o que são os outros adubos que a gente pode separar, para a gente poder entrar complementar. e começar a falar sobre esse assunto. Legal a pergunta. Então, aposto que todo mundo já ouviu falar, inclusive podem colocar o comentário se já ouviu falar ou não, que existem os macronutrientes, que são aqueles que a planta consome em maior quantidade: nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, magnésio e cálcio. Esses 6 é obrigatório adubar pelo menos 2 vezes por ano, porque a planta come muito esses nutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, enxofre e manganês. Magnésio. Sem esses 6 nutrientes, a planta não fica viva, ela não forma tecidos novos e ela começa a consumir o que ela tinha nas células, por isso que ela fica amarelada. Ela tira das folhas que ela já tem para tentar se manter viva. Ela come em muita quantidade, consome demais. Já os micronutrientes, eles são tão importantes quanto esses, só que a planta consome bem pouquinho. E aí é o caso do boro, do ferro, do molibdênio, do manganês, do zinco, do próprio cloro, entre outros. Então, se eu for escolher um adubo, eu devo olhar o rótulo e ele deve ter o máximo de nutrientes possível, mas de preferência os macronutrientes é obrigatório, porque senão a planta vai continuar passando fome, mesmo eu adubando. Se eu colocar um NPK puro, ainda vai faltar uma série de nutrientes. Então, esse é o primeiro ponto. Tá, então literalmente o nome tá fácil, né, Vânia? Macro é o que as plantas precisam em maior quantidade, micronutrientes em doses mínimas, mas a planta não deixa de precisar. Isso. E isso que você falou que a gente encontra na embalagem tem um nome técnico de garantia, né? Então a gente sempre olha atrás, isso. Quando a gente vê a embalagem aqui atrás, a gente olha qual é não é garantia para ver quanto tempo que dura o adubo. Percentual, a né? É o percentual desses nutrientes dentro de um adubo. Isso é super importante, gente. A gente
ficar atento para você saber o que você está levando para casa. Por isso que a Vânia falou o nome dos macronutrientes, e a gente tem em mente que quando você vê uma garantia com vários nutrientes, você está levando um produto que engloba uma gama maior de alimento para sua planta. Então, às vezes, de vez em quando você olha algumas garantias que tem menos coisa, né? E o legal saber disso, Gabi, é que um produto, ele pode ter todos os nutrientes, mas ele pode ser de lenta liberação ou de rápida liberação. Boa. E qual a diferença entre eles? Tá. Os de rápida liberação, né, os mais solúveis, tu aplica hoje e daqui a 7, 10, 14 dias no máximo, eles já foram embora. Ou a planta absorveu, ou a água levou, ou eles foram volatilizados e foram trocados ali pelo meio, viraram outras formas químicas e não estão mais disponíveis para absorção da planta. Então, os adubos que no rótulo a gente vai ler que devem ser aplicados de 15 em 15 dias, são esses que bate a água, ela dissolve e vai-se embora. Tu precisa repor daqui a 2 semanas de novo. Já os adubos mais estáveis... Vânia, é mais comum a gente encontrar adubos de rápida liberação ou de lenta liberação? Eu diria que tem tanto um quanto o outro. Tá. A diferença é que às vezes o pessoal não sabe muito bem como usar, né? Mas a maioria dos adubos, podemos dizer que são os de rápida liberação. Adubos simples, né? E de rápida liberação. Isso. Tá. O famoso NPK e a ureia são os mais comuns e os dois são de rápida liberação. Tá. Por outro lado, os adubos que têm a sua fórmula mais estável, né, ela é quimicamente mais estável, ela vai sendo liberada, disponibilizada para a planta e para o solo, né, para a condição das raízes, de forma bem lenta, bem gradativa. E isso, além de ser interessante para o jardineiro, né, para a pessoa que cuida da planta, é muito interessante para o solo ou para o substrato, porque ali dentro também tem vida, também tem micro-organismos, também tem as próprias raízes, né, os pelos radiculares. É melhor para elas absorverem poucas quantidades frequentemente, né, durando 2, 3, 4 meses, do que ficar repondo. E aí acontece uma dose muito alta, daí baixa repentinamente. Aí outra dose muito alta, baixa mais uma vez. Então, para a saúde do solo e da planta, os adubos que têm lenta liberação são melhores. Tá bom. Bom, quando a gente está falando de adubação de rápida liberação e lenta liberação, a gente pensa nessa... Quando a gente... É mais fácil a gente ter a superdosagem, porque era isso que você estava falando, né? A gente acaba... Tá lá de 15 em 15 dias, aí se eu errei um tiquinho, numa dosagem a cada 15 dias, eu acabo tendo uma superdosagem. Então, para responder aquela pergunta acho que 2 ou 3 pessoas que fizeram se é melhor colocar menos do que está escrito na embalagem, eu acho que a Vânia já pode dar a resposta. É melhor, né, Vânia? Colocar menos do que está escrito na embalagem se você tem dúvida. Isso. Eu sempre recomendo seguir exatamente o que está no rótulo ou parcelar a dose. Vamos usar um exemplo aqui, ó. Para o iorim, tá? Que é um fertilizante completo que tem vários nutrientes, mas principalmente o fósforo, que é o que a planta precisa, né, para florescer e também manter ali o seu crescimento. Ela tem 2 recomendações de uso, ou para o plantio ou para manutenção. Então vamos supor que eu vá agora preparar um vaso aqui, ó, usar um substrato, usar uma terra para plantio, e eu vou usar esse adubo para preparar o solo, né? É uma adubação de base, que a gente chama, é antes de plantar. Então, para um vaso, ela está recomendando 3 gramas para cada quilo de terra. Ou então, 1 colher de café para cada quilo de terra, se eu fosse preparar no canteiro, né? Por outro lado, para manutenção, no mesmo vaso, é 1,5 grama por planta, ou então meia colher para um canteiro
localizando perto de uma planta. Então eu não poderia passar desta dose recomendada, porque a planta não vai consumir mais do que isso. Esse é o limite de absorção que a planta tem. E se eu adubar um pouco menos, ou usar a metade da dose, ou 2/3 da dose, eu ainda estou oferecendo os nutrientes, porém eu não vou incentivar o crescimento dela ao máximo, eu vou manter ela um crescimento estável, ela vai ter os nutrientes, mas ela não vai expressar o máximo vigor que ela expressaria se estivesse recebendo a carga cheia de nutrientes. Mas me corrige se eu estiver enganada. Você acabou pegando como exemplo o iorim, que o iorim justamente é um adubo que a gente pode tanto colocar mais como colocar menos, porque quem decide a hora que vai se alimentar é a própria planta, absorver. Então, na verdade, você acabou pegando o iorim de exemplo, mas é um adubo, gente, que se a gente colocar a mais ou a menos, tanto o iorim quanto o Ecosil, a gente não tem esse problema. Se a gente pegasse o H-Master, por causa do nitrogênio, que ele tem o NPK, ele é uma adubação completa, que a gente tem tudo no H-Master, você tem que prestar muita atenção na dosagem, isso que a Vânia falou, e aí sim se quiser fazer esse parcelamento, como é que você chamou? Parcelamento Pode ser parcelar a dose, isso. Fracionar ou parcelar. Isso aí. Esse fracionamento da dose. Bom, já que a gente entrou no iorim, eu ia fazer uma pergunta para você. A Iorim lançou 4 produtos. Eu queria como assim, de leiga para agrônoma, tá? Você pensando, eu estou fazendo aqui um desafio para você imaginar o porquê que a Iorim lançou essa linha desta maneira. Eu queria que assim, a gente nem combinou isso com a Iorim, porque eu estou falando isso para você, porque eu quero que você imagine. A Iorim lançou 4... Nem combinou com a Iorim, nem comigo, mas tá tudo certo. Mas nem com você. Não vai ficar nervosa, mas é que eu sei que você vai sair dessa cilada que eu estou preparando aqui. Mas, ela lançou 4 produtos. 2 produtos, um deles é o H-Master e o outro é o H-Master Florada, que, na verdade, são dois produtos que são como se fosse exatamente. Que são dois produtos que, se você tiver um desses produtos em casa, você teoricamente resolveu a sua vida, porque você tem NPK e mais alguns outros macros e micronutrientes dentro do mesmo produto. Então, é uma adubação completa em cada granulozinho. Eu tenho 2 produtos. Um para você adubar normalmente e outro para você adubar na época de floração, tá? E depois ela lançou um produto que é rico em fósforo e um outro produto que é rico em potássio. Por que você acha? Eu queria saber, se eu estou fazendo essa pergunta para te provocar. Por que você acha que ela fez essa separação? E aí eu já estou te provocando para dizer, só para todo mundo acompanhar a gente, os 2 produtos chamam H-Master e H-Master Florada, o rico em fósforo chama Iorim e o rico em potássio chama Ecosil. Por que ela pegou esses 2 elementos, o potássio e o fósforo, e colocou dentro de uma caixinha especificamente e falou, eu vou vender esse produto sozinho e separado, por que as pessoas vão comprar um fósforo sozinho ao invés de comprar um NPK completo? Eu não combinei, eu tô falando que eu falei, eu acho que a agrônoma vai falar, Gabi, é óbvio, mas eu tô aqui, que como outras pessoas podem não estar sabendo. Queria que você me contasse. Então tá. Vocês lembram que eu falei lá no início, né? Que entre os macronutrientes, o fósforo e o potássio, eles são aqueles que são muito fundamentais para a planta, tanto se manter viva quanto crescer, né? Emitir novos tecidos, flores principalmente, entre outros tecidos. E se a gente for pensar no solo, na troca das raízes, tanto o potássio quanto o fósforo, eles são difíceis para a planta absorver. Então é como se através desses adubos eu estivesse facilitando a vida da planta. Eu já estou dando exatamente aquilo que ela precisa e eu vou preparar o substrato ou colocar por cima, né? Vou repor
diretamente o adubo que ela tem mais dificuldade de absorver, ou porque o solo indisponibiliza. Os solos do Brasil, a maioria são ácidos e não conseguem disponibilizar esses nutrientes, Tá, ou porque o substrato já está fraco e pobre e aí não tem mais esse nutriente. tá. Então, se eu fosse responder, seria por uma estratégia para as próprias plantas, né? Para que elas já tivessem a mão, né? Ou a raiz, o melhor nutriente para elas. Tá, maravilhoso. Ô, Vânia, e aí eu lembrei uma vez de uma live que a gente fez, eu acho que vai bem ao encontro dessa linha de raciocínio. A gente fez uma live uma vez que a gente falou de compostagem e você me lembrou de uma coisa seguinte, que você falava o seguinte, a qualidade do adubo que você vai obter como resultante da sua compostagem depende muito do alimento que É. você vai colocar na sua composteira. Então, na Tudo verdade, que se você entrar na colocar mais do composteira mesmo, vai sair como vai adubo. sair um determinado nutriente, vai sair vai sair um chorume carregado de determinado nutriente. E às vezes é um nutriente, é uma coisa ácida, lembra que você falava? Não coloca muito cítrico, não coloca isso. A hora que a gente tem tudo isso disponível, que nem o fósforo e o potássio, que são orgânicos, gente, é isso só que eu queria falar. Tanto o Ecocil quanto o Eorin são orgânicos, De fontes orgânicas. de fontes Isso. orgânicas. Na verdade, de uma forma que eles fizeram, que eu acho maravilhosa, brilhante, que é a planta que decide a hora que ela come, é inacreditável, porque ela está dando esse alimento que a gente pode obter de outras maneiras, mas de uma maneira muito mais fácil, né? E assim, para o uso Ô, Gabi, doméstico é muito simples, né? tu tá com o rótulo do florado aí. Tô, tá aqui. O que que diz ali, ó, na quantidade de NPK nas partes? Nas partes, aqui, ó, O vou H Master repetir. tem 6, 10, 8. 6, 10, 6, 10, 8. Mesma coisa, Tá, tá? mesma coisa. No É, florado, é. certo? Tá. Então, tanto o H Master quanto o H Master florada, eles têm a mesma quantidade, né, a mesma proporção desses três macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. E se a gente for analisar o produto, né, os grânulos, ele já tem em cada uma das bolinhas aqui do adubo, vou pegar para mostrar para vocês. Elas têm a mesma coloração, olha. Tem um aberto ali. Deixa eu ver se consigo mostrar. Elas têm exatamente a mesma aparência, a mesma cor, né? O tamanho também é bem semelhante. E isso é uma das maiores diferenças, né? A principal diferença dos outros adubos NPK, onde cada bolinha, cada grânulo é um nutriente isolado. Então eu vou olhar o NPK tradicional. Ele tem uma bolinha branca, uma bolinha rosa ou vermelha e uma bolinha preta. Já o H-Master, tanto o Florada quanto esse que eu mostrei aqui para vocês, ele tem em toda a embalagem essa distribuição homogênea, né, em todos os grânulos. E isso é um dos diferenciais para a absorção da planta. Independente da forma que eu aplicar ou preparar o substrato, a planta vai estar em contato, né, vai ter disponível para ela os três nutrientes ao mesmo tempo. E aí ela vai absorvendo e incorporando, né, nos tecidos através das raízes, conforme a necessidade dela, porque ele vai sendo liberado lentamente e gradativamente ao longo dos próximos dias, semanas e meses. E ele é escurinho, né, Vânia? Porque ele tem. Isso é uma coisa que eu acho incrível do H-Master, dos dois produtos H-Master. Ele é incrível porque ele tem matéria orgânica. Então, gente, dentro de um NPK que a gente não está acostumado, né? Dentro de um NPK, a Iorin se preocupou em colocar matéria orgânica. Então, em cada grânulo desse, você tem alimentação completa, é isso que a Vânia falou, e aí você ainda está colocando no teu vaso matéria orgânica. Então, vaso ou jardim, enfim, você está colocando matéria orgânica. Então, Vânia, se eu estou falando assim para as pessoas de um modo geral, que todo mundo tem muita dúvida. Eu não sei qual adubo colocar. De um modo geral, se a pessoa levar um H-Master e um H-Master florada para casa, ela está coberta, não está? Sim,
Tá Para a maioria das plantas, sim, para a maioria das com plantas. certeza. Tá. É porque a gente está falando que ela tem um NPK completo que ela estaria dando um bom alimento para todas as plantas que ela precisa, né? Agora, Isso. como todo o NPK, e é isso que eu queria explicar com você, o NPK não tem como ser orgânico, não tem como ser. Ele tem um nitrogênio que é difícil, ele tem que ser solúvel em água, né, Vânia? Então, assim, ele Isso. acaba vindo nesses grânulos e quando a gente vai aplicar, a gente tem que fazer. A gente tem que colocar água logo depois, né? Isso aí. Tu falou, né, da cor preta, que ela é referente à matéria orgânica. E essa questão da matéria orgânica é como se, fazendo uma analogia com as pessoas, é como se fosse os micro-organismos do nosso estômago, da nossa flora intestinal, os benéficos, que estão vivos ali e trabalhando a favor da nossa nutrição. Então, um adubo que não tem matéria orgânica é como se ele não tivesse tanta qualidade de vida, tantos micro-organismos, né? Ele é bem pobre na biota, na microbiota. E aí, quando a gente aplica, se deixar o adubo bem por cima, olha, aqui eu larguei em cima do vaso com a terra, se eu deixar assim e não cobrir o adubo, não incorporar ele em profundidade, ele vai volatilizar o nitrogênio e vai mudar a cor e pode também perder um pouco dessa qualidade, né, de microbiota, de matéria orgânica. Então, o mais recomendado, tanto para aplicação no plantio, né, preparando um substrato, um canteiro, ou para manter o jardim, depois que o jardim já está implantado, já está com tudo ok, na primeira adubação de manutenção, eu devo incorporar o adubo na terra. Então, eu posso usar alguma ferramenta, enfim, o que for acessível aí para o caso, né? E incorporar superficialmente, numa camada aí de pelo menos 10 centímetros, Tá. e regar na sequência, porque a água vai fazer com que esse adubo já comece a ser incorporado e já fica disponível para a planta o quanto antes. Tá bom. E aí me conta, como é que a gente vai fazer então? Eu tenho um NPK completo, que é o H-Master e o H-Master Florada, mas tem os outros dois, que é o Iorim e o Ecosil. Iorim, rico em fósforo, e o Ecosil, rico em potássio. Os dois são fonte dos... Isso, exatamente. Vânia, o fósforo é bom para o desenvolvimento de raízes, crescimento de brotos, ele ajuda muito em várias fases da planta, né? A gente que está, na verdade, a gente quando está fazendo plantio, a gente precisa do fósforo porque a gente precisa que essa raiz se acomode de novo e se desenvolva ali novamente, se fixe de novo. O fósforo é super importante. Quando eu estou fazendo manutenção do jardim e estou querendo nem manutenção, né? O fósforo é importante porque cria novos brotos, deixa as plantas mais exuberantes. Manutenção, arranco folha, faço poda, tal, não sei o quê. O fósforo também é super importante porque a gente está sempre deixando o jardim mais cheio e mais viçoso. Você acha que a aplicação do fósforo também é importante em todas as fases? A gente deveria fazer uma aplicação regular de fósforo? O que você acha sobre isso? Sim, porque a planta vai consumindo, né? E ela depende todos os dias da vida dela de moléculas de fósforo. Para quê, Gabi? Para fazer o metabolismo dela acontecer. Então, a moeda de troca de uma planta, né, a troca energética dentro do metabolismo é o fósforo. Tudo antes de virar uma folha, um broto, uma pétala, um lugarzinho ali, um pólen, qualquer estrutura de uma planta, seja raiz ou parte aérea, ela já foi um dia uma molécula de fósforo. Então, no metabolismo mais basal, ela converte em ATP, que é uma das formas de fósforo, ATP. Depois ela se junta, forma um ADP e assim vai, faz aquelas rotas cheias de nomes metabólicos. E aí entra nos ciclos da fotossíntese, começa a incorporar novos tecidos, mas a moeda energética da planta, né, o que ela precisa para se manter viva e ativa é o fósforo. Ou seja, Oi. precisa sempre. Sempre.
com certeza, todos os dias. E aí, o fósforo, por ele ser em partes indisponibilizado, né, o solo acaba retendo nas cargas químicas, ele sequestra o fósforo para ele. A gente deve repor o fósforo através da adubação regular. Tá. Bom, e aí eu acho que a grande vantagem de ter o iorim é porque a gente pode fazer uma aplicação do iorim. Eu estou usando os produtos da iorim, até já contei aqui, até conversei com você, né, Vânia? Já tem, acho que agora mais até de 6 meses. Eu tenho falado de 6 meses porque acho que eu já tenho uns 8 meses que eu estou usando produtos da iorim aqui em casa. E você deixa o iorim aplicado no jardim, incorporado ali no solo tal, e na manutenção você faz a reaplicação e você fica tranquilo sabendo que você está deixando à disposição da planta o fósforo e a planta vai absorver de acordo com a necessidade dela. Ele é justamente o que você falou, né? É um adubo de lenta liberação, né? A gente estava falando de rápida absorção e rápida e lenta. Ele é de lenta liberação. E olha a aparência dele, Gabi. Ele não é granulado, né? Ele é... Deixa eu conferir aqui se é um pó farelado. É um Qual é a pozinho. origem dele? Tá aqui na minha mão. A origem? Não sei. É que tem uns nomes técnicos para isso, mas o pessoal da Iorim pode completar aí nos comentários pra gente. Vocês verem a corzinha do Existem adubos farelados, granulados, e aí esse agora me deu um branco, mas ele é extremamente fracionado, ele é bem pequenininho, né? E ele é mais facilmente absorvido pela planta. Eu vou te contar, eu não sei se é fracionado ou parcelado, eu vou te contar o que eu sei. O que eu vi lá na Iorim, que é o máximo, na verdade, eles fazem a queima do fósforo numa temperatura altíssima, ele acaba derretendo e quando ele entra em choque com a água, ele vira uns cristalzinhos assim, e esses cristais viram esse pó do iorim. É isso que acontece. Eu não sei se é isso aí. É esse pó que vira, são os cristais. Então, no fim, é um fósforo in natura, só que é um fósforo diferente, porque é um fósforo que já foi submetido a esse processo de adubo farelado, ela está falando. Adubo farelado, isso aí. Então ele tem essa granulometria, né, diferente do granulado, e ela tem essa peculiaridade que a Gabi comentou, de ficar naturalmente mais disponível para a planta também. E o potássio, para que serve, Vânia? Vamos que vamos no potássio, para a gente falar do Ecocil, que eu quero saber, eu quero mostrar como é que a gente faz uma incorporação disso. Ó. O Ecocil é esse. Olha, o potássio, ele também faz parte da composição dos tecidos, né, das membranas e ali do recheio das células, mas ele é fundamental para as trocas de elétrons. Então, se for pensar nas bombas de sódio e potássio, outras bombas de reações químicas, o potássio está lá presente, marcando o território, e se ele não estiver lá, a planta não funciona. É como se ela ficasse em colapso e aí não gera folhas novas, não cresce, não emite raízes, ela fica estagnada e pode lentamente mostrar, né, esses sintomas. Normalmente a planta que fica sem o potássio e sem o fósforo, ela deixa uma assinatura nas folhas, ela fica com algumas bordas queimadas ou as nervuras amareladas. E já quando falta nitrogênio, a folha inteira fica amarelada, principalmente as folhas mais de baixo, porque a planta tira o nutriente das folhas velhas e manda para os brotos, que são as folhas novas, né? Onde ela tem esperança de produzir flores e deixar descendentes. Se um dia ela tiver o fim da vida dela, ela vai priorizar os descendentes. Então ela tira tudo que tem de recheio das folhas velhas e manda para os brotos. E as novas. E o potássio, Vânia, conversando com a Iorinha, a gente sabe que tá bem no rótulo, a gente sabe que o potássio é super importante também para sementes, né? Para os grãos. E quando você coloca potássio, você tem uma qualidade de fruta melhor, né? Você forma uma semente melhor, você enche melhor esse grão e você deixa
e a consequência é que você tem mas o detalhe, não é um fruto não só mais bonito, a gente falou com a Lúcia na semana passada, mas não é só mais bonito, como ele também é muito mais saboroso, né? Ele acaba ficando doce porque ele está com uma boa dosagem de potássio, né? Isso aí é legal para o pessoal que tem vontade de aprender na prática, pode fazer um experimento em casa. Pega Exato. alguns vasos de plantas e cultiva sem este adubo e escolhe a mesma planta para cultivar no tratamento com o adubo, seja o Ecosil ou o Iorim. E aí vocês podem até fazer 3 tratamentos, um sem nada, outro com o Ecosil e outro com o Iorim. E aí vocês vão percebendo ao longo das primeiras colheitas. Então pode escolher alguma planta que seja de fácil cultivo, né? O moranguinho, ou então frutíferas que produzem várias vezes, ou quem tiver mais espaço, né? Pode testar em pomares também. O café tem resultados muito interessantes, onde os frutos, sejam grãos ou sementes, ou as frutas propriamente ditas, elas apresentam uma maior concentração de açúcares, elas ficam com o teor de açúcares mais alto, né, o grau Brix maior, e isso é um dos principais indicadores de qualidade do produto. Então, tanto em casa, né, quanto nos jardins, a gente consegue melhorar a qualidade do nosso alimento através da adubação. O Vânia, aí você falou que a gente melhora a qualidade dos alimentos. Eu falei uma coisa que eu acho muito linda da Iorin, é que ela fez uma linha total de produtos sustentáveis, super focada no meio ambiente, né? Então, são produtos que não salinizam, né? São produtos que não acabam, não estragam o solo, pelo contrário, elas melhoram a qualidade do solo. Então, para quem não usou ainda, alguns dos produtos, inclusive, corrigem o pH do solo. Então, às vezes você tem a Vânia estava contando uma coisa que é verdade. Grande parte do solo brasileiro, a gente encontra um solo mais ácido de um modo geral, né? E a gente tem que fazer uma correção de solo, que é um assunto chato, tal. Mas às vezes aplicando os produtos da Iorin e fazendo uma adubação regular, você com a adubação, olha que coisa interessante, você está cuidando do meio ambiente, na verdade, você está cuidando do solo e está cuidando do meio ambiente. Então, no fim, eu volto naquela pergunta anterior, né? Que é aquela nossa reflexão, a gente cuidando do meio ambiente, cuidando dos nossos alimentos, cuidando das nossas plantas, com produtos que são saudáveis, sustentáveis, alguns deles, inclusive, orgânicos, com certificação, e a gente sabe que está dando um retorno, né, Vânia? Você está testando os produtos? Me conta, eu queria saber a tua experiência, como é que você está tendo Sim, experiência com a Iorin? já faz mais de 2 meses, agora fechou 2 meses que eu comecei a testar, estou fazendo alguns experimentos caseiros, inclusive alguns o Martim participou junto, me ajudou a pesar as quantidades, diluir as doses ali no substrato, fiz algumas fotinhos de bastidores com ele, e a gente consegue reparar o verde das delas é melhor, a planta consegue se posicionar melhor, né, distribuir melhor as brotações, e ela consegue expressar melhor o seu potencial de crescimento. Então eu escolhi plantas de ciclo curto, uma delas é a capuchinha, que a gente consegue plantar por sementes, né? E ela é incrível. A capuchinha, para quem não conhece, é uma plant que tem as folhas, os talos, as flores, os frutos e as raízes comestíveis. Então eu consigo comer. As raízes e o talo eu não comi, Vânia. Você tem que me ensinar. Adoro as dicas da Vânia. Adoro. Dá para fazer uns crisps assim, tostadinhos, dá para fazer como conserva também, e ela é bem picante, né, Gabi? Então pode comer desde os brotinhos microverdes, ou quando a planta completa o ciclo, em 90 dias tu já consegue colher e fazer um saladão. É muito bom o sabor da capuchinha. E ainda estou analisando os resultados, não terminou meu experimento, né? Eu vou avaliar até o fim, até os 3 meses. Mas as que receberam o Iorim Florada, o H-Master Florada, aliás, ela já floresceu antes das outras. Então ela mostra uma precocidade, né? A planta consegue produzir antes do que a que não tem o adubo ainda.
Vânia, isso eu percebi muito. Ela tem uma precocidade, mas sem abrir mão da... Eu não sei falar isso porque eu falo de uma forma leiga, tá? A gente percebe que a estrutura da planta tá forte. Então, você vê uma Sim, folha, eu vou mostrar aqui. Será que vocês estão enxergando aqui? Eu tenho uma horta, que é uma horta que eu fiz só com... É um experimento meu, também estou igual você fazendo experimento. Tá dando para enxergar aqui? É uma horta que sim. eu fiz só com o iorim e o ecocil, para ter uma horta orgânica. Falei, eu não pus não coloquei o H-Master para a gente testar uma horta só com orgânico. Então, o que eu fiz? Acabei colocando um substrato bem rico em matéria orgânica para ver se eu já... Ou seja, ele bem rico em matéria orgânica, ele tinha humus, ele tinha um pouco de esterco, e com isso eu já obtive o nitrogênio de outra maneira. Fiz aqui na minha horta. E coloquei, incorporei na feitura da minha horta, já incorporei iorim e ecocil, e a horta está ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Normalmente, minhas hortas, e eu acho isso importante falar para vocês, eu acabo de fazer minha horta, logo depois tem mosquinha, vira e mexe tem praga. Eu até brinco com a Vânia, que a Vânia tem muita coisa que ela faz orgânica, e eu nunca consigo os mesmos resultados. E eu estou muito feliz, porque de uma forma muito fácil, eu não tô me descabelando, de uma forma relativamente fácil. Eu estou com uma horta orgânica que não, até agora eu não tive problema nenhum. Ela está aí de pé. Eu acho que está fazendo 45 dias, eu acho que eu estou com essa horta. E nada até agora. Nada. Tá super bem. Tô colhendo, vou ali, colho. A horta tá super bem. Eu tenho um lirata que tá aqui atrás. Dá para ver o lirata? Dá umas Sim, aham, folhonas, tá vendo? Tá dando para ver ali? Eu sim, tinha um lirata que ele brotou na semana. É que ele é filhote, ele tá mais para lá. Depois eu vou ver se eu mostro na câmera. Mas enfim, não importa. É um lirata que o filhote desse grandão que eu tinha, eu fiz eu consegui tirar uma muda dele no começo da pandemia. Eu vi ele crescer, nasceu a primeira folha, eu fiquei super feliz. E eu comecei, há 8 meses atrás, coloquei os produtos da Iorim. Vânia, o verde, eu não sei o que é isso na planta, mas esse vigor. é que a planta, ela tem, dentro de cada célula, ela tem moléculas de clorofila. A clorofila é um recheio dos cloroplastos que está dentro de cada célula. Então, se faltar nitrogênio, se faltar fósforo, se faltar potássio, aquela clorofila vai ficar esmilinguida, vai ficar fraca, vai ficar menos verde do que deveria. E quando a planta fica amarela, é porque ela tem zero clorofilas ativas, ela não está fazendo fotossíntese, ou porque faltou o nutriente, né, que era uma engrenagem dessa rota metabólica, ou porque ela gastou aquele nutriente e não teve outro para repor o lugar. Então, a planta com o verde super vibrante é sinal que ela está bem nutrida, está com uma adubação ok. E quando tu estava falando ali da planta, né, sem pragas e sem problemas nas tuas plantas da horta, é exatamente isso que a gente falou no início da live. Se eu dou os nutrientes para a planta, ela fica mais forte, ela fica mais resistente. Então pode até ser que veio uma lagarta, deixou ovos, que veio um pulgão e participou ali, só que a planta conseguiu naturalmente não estimular a proliferação desse inseto. Então, vamos supor, tá? Veio uma borboleta, deixou ovos. Aqueles ovos ali, eles comeram algumas folhas, mas ele não chegou a completar uma nova população de lagartas. Se todos os ovos eclodiram e formaram lagartas e comeram folhas, a planta imediatamente repôs aquelas folhas. Ela pode ter rebrotado folhas novas ou emitido um ramo inteiro novo e por mais que tivessem pragas, que é normal ter, né, todo o ambiente ele tem uma diversidade de seres, não foi a um ponto que a gente chama de nível de dano. Então tu nem percebeu folhas comidas ou folhas com problemas, porque a planta se regenerou. E o que para esses adubos da Iorim, então, que estava falando, que você é uma planta regularmente nutrida, para os adubos da Iorim, que são de lenta liberação, né, que a gente falou,
que recomendação você daria? Porque é uma dúvida que, assim, das perguntas que eu tenho aqui, eu acho que a maior das pessoas falam que eu adubo com frequência, eu adubo, mas não com frequência. Então, é uma adubação Tá. esporádica. A pessoa não sabe muito como prosseguir. Como a gente está falando de adubos de liberação Vou até lenta, conferir para não falar nenhuma informação diferente, tá? Mas para todos eles, uma época padrão, diria, é 90 dias. Então, se eu estou com um adubo em mãos, seja qual for, vou aqui no verso, vou ler recomendação de dosagem, vou conferir se é um vaso, se é um gramado, se é uma horta ou se é uma árvore frutífera. Cada um deles tem ali a dose correspondente. Então é X colheres por metro quadrado, X gramas por canteiro. Eu vou selecionar a dose e, feito isso, eu vou identificar a próxima aplicação e já marco um despertador no celular ou um calendário, ou crio o meu calendário de adubação. E para esse adubo aqui é 90 dias a próxima aplicação. Então é a virada da estação. Eu posso fazer em todo o equinócio e solstício, por exemplo. Quando entrar uma estação nova, é o meu ritual de cuidar das plantas, então eu adorei, adubo e dá os adorei, 90 dias, né? 3 meses adorei. certinho. Ou então, estou assistindo a live hoje, estamos em maio. Vou ali no Instagram da Iorim, vou perguntar onde tem para vender, vou comprar o meu produto. Quando chegar na minha casa, vamos supor que chegue dia 1º de junho. Então eu vou adubar em junho e depois eu só volto a adubar depois de 90 dias. Então eu vou ficar julho, agosto e setembro sem adubar e posso adubar, ou melhor, no início de setembro. Então adubo em junho, julho e agosto eu não adubo. Em setembro eu adubo e assim eu sigo. Um mês eu adubo, 2 não e outro sim, adubando sempre de 90 em 90 dias, pelo menos. Tá. Olha, aqui a gente fez, eu fiz um calendário com a Iorim para mim, que tá exatamente o que você falou. Eu tô adubando. E anotei, eu faço uma dica que eu anoto na caixinha, as minhas caixinhas que estão em uso, eu anoto na própria caixinha, o que você falou, anoto ali para eu não esquecer, porque a Sim, nossa memória também é fraca, né, para as coisas. sim, Eu tô adubando Iorim Ecocil, que é mais lenta a liberação, de 3 em 3, 90 dias é o que você está falando, e o H-Master eu tô adubando a cada 2 meses, sim, tá? E 60 aí, dias. Pode ser 60 também. dias. É que A 60 depende muito dias. da tua planta, sabe? No caso do Ficus lirata ou outra planta que ela já tem um crescimento mais lento, tu pode espaçar um pouco mais a adubação. Então, poderia manter todos por 3 meses, até para facilitar a Tá tua bom. rotina. É uma forma de padronizar, né? Inclusive para os clientes, para o pessoal que trabalha com paisagismo, com jardinagem, é legal adotar essa frequência. E aí, quando fizer uma proposta ou um projeto, já inclui na manutenção essa visita para adubação a cada 3 meses. E aí facilita tanto para quem está trabalhando quanto para o cliente, né? Já se torna um hábito. Ô, Vânia, você consegue, eu quero dar uma pergunta profissional agora. Você inclui esse teu pós-venda de um projeto? Por exemplo, você vai entregar um projeto de um jardim, aí você entrega um jardim feito, você entrega essa consultoria e essa. Estou falando Sim, porque eu sei que tem gente assistindo aqui que pode gostar desse assunto, se interessar por esse assunto, e eu acho que pode ser uma coisa muito legal você ficar um especialista em fazer nutrição de planta, por que não, né? Você entrega essa consultoria pós de fazer a nutrição das plantas dos seus clientes para fazer o acompanhamento do jardim? normalmente quando é um jardim ou uma casa, né, uma pessoa que cuida, eu gosto de conversar com ela e ver o que ela já faz para perceber da onde ela aprendeu aquilo, o que é que ela está fazendo de fato. E aí, dependendo do que for a pessoa, mas ela ainda tem um pouco de dificuldade de se organizar para isso. E aí eu gosto de ensinar a pessoa a fazer e deixar uma organização, tipo uma planilha, né, um gerenciamento assim, onde uma das tarefas, assim como podar a planta nos meses sem R é uma das tarefas, a adubação a cada 3 meses é outra tarefa também. Então, às vezes eu não vou conseguir eu fazer esse acompanhamento,
Mas lá no início eu já passei um tutorial, né, um guia prático para a pessoa cuidar do seu próprio jardim, com essa planilha, onde tem os xizinhos marcados, tipo um gráfico gigante, e aí a pessoa enxerga a tarefa na linha e nas colunas ela vê ou o mês que deve ser feito ou o trimestre. Algumas coisas a gente faz o ano inteiro, tipo irrigação, né? Dependendo da espécie ou da região, eu devo regar a planta nos 12 meses por ano. Ou outras práticas, como a colheita, por exemplo, ela só vai acontecer em um momento. Então, vamos supor abacate, se a pessoa tem abacate, a linha vai ser abacate, e aí naquela linha vai estar marcada as atividades, e aí a colheita vai estar marcada em março e abril, porque são os meses da colheita, por exemplo, para essa região aqui. Aí se for outra planta, outra região, outros cultivos, esse gráfico ele fica mais completo, mas a poda, a adubação e a irrigação são obrigatórias para um bom planejamento, seja de um jardim caseiro ou de um pomar, enfim, um paisagismo comercial também. Vânia, eu vi que tinha uma pergunta, eu adorei essa tua dica, porque eu acho que no fim você acaba empoderando, né, o seu cliente, você acaba passando o bastão do seu próprio jardim para o seu do cliente. E quando ele vê que dá conta. E na verdade não é só que dá conta, acaba sendo uma atividade super prazerosa, né? Porque quando você é quase como uma receita, quando você vê que você aprende uma receita, dá conta, e as pessoas gostam demais daquilo, você vê que dá conta, e você dá conta do seu jardim, e vê que ele fica cada vez mais bonito, porque você está tomando conta, Oi, oi, Cheio de gente muito chegando. desconhecido. Porque nesse horário vai entrando cada um, almoça num horário, vai entrando cada um num Eu vi horário que a separado. Cláudia chegou também, semana que vem é com ela, né? Com a Cláudia semana que vem, exatamente. Vânia, eu vou te falar uma última pergunta, porque já encerrou o nosso horário. Algumas pessoas me perguntaram, eu já tenho a resposta, mas quando a gente está adubando com a linha completa da Iorim, a gente precisa pôr humus de minhoca, a gente precisa adubar com outras coisas, além dos adubos da Iorim, ou basta os adubos da Iorim, você fica livre e tranquilo, né, com a solução Iorim? Eles entregam todos os nutrientes que a planta precisa, mas eu sou uma que, como agrônoma que sou, né, eu fico complementando e testando. Eu tenho minhocário em casa, tem, enfim, o composto orgânico aqui da casa da minha mãe, que tem a terra que vem das frutas, enfim. Então a gente consegue organizar a adubação e, se for o caso, colocar outros adubos e complementando, né? Um complementa o outro, e aí é legal fazer esses experimentos aí, e as pessoas vão descobrindo que quanto mais a gente cuida das plantas, melhores elas ficam e mais saudável fica o nosso jardim e, consequentemente, a gente também, né? Fica mais feliz, mais cheio Muito, de vida ao nosso redor. muito. Vânia, eu queria te agradecer, foi muito bom. Sempre é bom fazer live com você, foi maravilhoso. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre adubação, gente, eu sei que a Vânia... Posso te oferecer de bandeja para as pessoas? Sim, a Porque gente pode ela... aproveitar os comentários do post, né, que vai ficar salvo aqui no IGTV da Iorim ou no meu também, se quiserem seguir meu perfil, mandar direct, a gente com certeza responde, né, Gabi? Segue respondendo por lá. Tá maravilha. Querida, um beijo enorme. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre aonde conseguir os produtos da Iorim, escrevam também no post. Já tá... Cada dia que passa, eu nem falo todos os lugares, porque cada dia que passa tem mais lugar vendendo, tá? Mas tem no Insta Rural e tem no próprio site da Iorim. A gente consegue fazer a compra online para quem estiver longe, porque eu vi que tem gente de João Pessoa, teve gente de Recife, teve gente de outros lugares participando, tá bom? Um beijo enorme, eu espero todo mundo na sexta-feira que vem, ao meio-dia, mesmo horário, eu vou estar com a Claudinha ao meio-dia, falando sobre cuidados no outono e no inverno com as plantas. Um beijo enorme. Beijo, Gabi. Obrigada, Tchau, pessoal da Vânia, Iorim, querida. pelo Feliz convite. aniversário! Feliz aniversário! Obrigada.